Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nessa última quinta-feira, dia 20 de novembro, nós tivemos o Dia da Consciência Negra, data que busca trazer visibilidade, respeito e que também nos convida para despertarmos para a necessidade da propagação de uma mensagem de amor, igualdade e fraternidade. Para tanto, nós vamos tomar como base o que nos ensinou o Mestre Jesus e vamos conversar sobre esse tema no programa de hoje. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada, que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos, que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Esse trecho faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo e está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas nós sabemos que, ainda que seja totalmente contra os princípios cristãos, como vimos, o preconceito está presente na sociedade humana de forma clara e cruel. A origem do preconceito repousa nas nossas próprias características inferiores, como o egoísmo e a vaidade. É o egoísmo que nos cega a visão quando consideramos que os outros podem ser uma ameaça, quando buscamos destacar a nossa superioridade em relação a alguém. E a vaidade nos leva também a criar barreiras, estereótipos que alimentam uma ilusão de que nós somos melhores ou piores ou superiores ou inferiores aos nossos irmãos, seja com base na nossa aparência, no nosso conhecimento, na nossa origem, na nossa cor da pele, enfim. Para nós extinguirmos esses preconceitos e tantos outros males,
é preciso que nós façamos diferente. E por onde começar? Jesus nos mostrou um caminho, o qual, mesmo passados mais de 2000 anos, ainda não compreendemos e muito menos colocamos em prática. O Mestre, na sua época, transcendeu todas as divisões sociais e acolheu a todos com amor e compaixão. Foi preciso que ele desafiasse todos os padrões estabelecidos daquele tempo. Ele não fez distinção a ninguém e verdadeiramente nos ensinou que cada ser humano é filho de Deus e merece ser tratado com dignidade, com respeito, com tolerância, com amor, independente da raça, da origem, da condição social. Ele ensinou que éramos todos irmãos filhos de um mesmo Pai amoroso. E vemos também nas palavras do benfeitor Emmanuel, com a sua sabedoria nos inúmeros livros psicografados pelo médium Chico Xavier, ele nos convida a refletir sobre a necessidade das mudanças que devemos fazer no nosso interior. Ele nos lembra tantas vezes que o preconceito tem suas raízes no nosso egoísmo, na nossa vaidade, e a verdadeira essência divina presente dentro de cada ser humano deve ser feita através da ação no bem e da reforma íntima. A busca pela humildade, a valorização da igualdade e da fraternidade entre todos nós. No entanto, são inúmeros os exemplos de preconceito e discriminação que nós temos na nossa sociedade, desde os mais antigos tempos. A escravidão, os processos de colonização, as segregações raciais, as perseguições religiosas e tantos outros eventos nos mostram as consequências devastadoras do nosso próprio preconceito. Quando nós voltamos os nossos olhos em busca de exemplos verdadeiros que demonstraram na sua vivência o amor incondicional que vai contra todos esses preconceitos, nós podemos lembrar do próprio Chico Xavier. A sua vida foi da mais completa dedicação ao próximo. Independente de raça, cor, origem, todos eram atendidos por ele com amor. E ele foi um testemunho vivo da mensagem do Jesus Cristo. Tanto é que o médium mineiro foi respeitado por pessoas de todas as religiões, brasileiros e fora do Brasil. Chico nos mostrou o quanto é possível nós reconhecermos a imagem verdadeira de cada ser humano. Ele promoveu a igualdade, o respeito, a valorização da diversidade. Diante dos preconceitos ainda existentes na nossa sociedade e dessas reflexões que não nos faltam tantos exemplos na literatura espírita, é preciso que nós reconheçamos que o momento agora é um convite para agirmos nas nossas vidas. Não basta nós não sermos preconceituosos no nosso dia a dia, nós temos que combater o preconceito. E o combate é dentro do nosso campo íntimo, nos nossos pensamentos e também nas nossas palavras e atitudes. Nós devemos nos esforçar para desenvolver a empatia, ouvindo o que o outro tem a nos dizer. Precisamos também nos engajar em ações concretas contra o racismo especificamente, apoiando organizações e projetos que promovam a harmonia, a igualdade racial, participar de manifestações pacíficas, usar a nossa palavra para esclarecer, para influenciar mudanças nos nossos círculos de convivência. Nós temos que buscar o diálogo, a valorização da diversidade e romper barreiras que separam uns dos outros, construir pontes de amor e respeito. O combate ao preconceito, portanto, requer uma mudança no nosso interior, para depois se refletir na nossa sociedade. Nós devemos seguir os exemplos inspirados em Jesus, que vivenciou o amor universal e a fraternidade, sempre acolhendo as pessoas que eram marginalizadas no seu tempo. Vamos recordar também do conhecimento que Emmanuel nos trouxe, da vida de amor que o médium Chico Xavier nos deixou, de tantos exemplos e que podem nos inspirar nos momentos desafiadores para que consigamos dar o nosso melhor. Nós vamos enfrentar as nossas próprias limitações, educando o nosso espírito e tendo atitudes cada vez mais amorosas. Somente assim nós poderemos construir um mundo melhor.
Como espíritas cristãos que somos, nós devemos agir conforme os ensinamentos de Jesus. Devemos ser agentes de transformação, disseminando o amor e a compreensão, o respeito e a compaixão entre todas as pessoas, sem distinção de raça, sem distinção de posição social. Cada um de nós possui um papel fundamental na luta contra o racismo e todas as outras injustiças que ainda perseguem o ser humano. Nós vamos seguir propagando o amor incondicional, o respeito e a harmonia. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós vamos abordar hoje um tema que diz respeito ao mal que assola muitas almas viventes neste planeta. Aqueles que dizem que perderam as razões de suas vidas, que não têm mais por quem e por que viver. São tantos irmãos e irmãs nessas condições, mães, por exemplo, mães que viram seus filhos partirem, mulheres ou homens que enviuvaram, enfim, são tantas perdas dolorosas que levam as pessoas a sentir que perderam a razão mesmo para continuar lutando.
sentem-se sós e abandonadas. Num primeiro momento, ao analisarmos essas situações do ponto de vista limitado da matéria, parece mesmo sem remédio tamanho desalento, experimentado por essas pessoas, restando apenas o caminho ou da doença ou da morte. E de fato será este o nosso destino se não incorporarmos a verdade, verdade que nos revela que a vida é constante permuta, ela é o reflexo dos nossos sentimentos e ações e que dela colheremos tudo que plantarmos. No livro A Sombra do Olmeiro, encontramos a seguinte história contada por um grande sábio. Um homem trabalhava no cultivo do seu trigal, debruçava-se nele desde o amanhecer e só parava ao anoitecer, fizesse o tempo que fizesse. Aquela atividade contínua chamou a atenção de um viajante que sempre passava por ali. E um dia, não conseguindo conter a curiosidade, este perguntou ao dedicado agricultor: Homem, você nunca descansa? Estás velho e cansado, por que não abandonas a enxada para descansar um pouco? O cultivador respondeu: Porque amo o meu trabalho e não viveria sem ele. Amo a terra que dá o sustento a mim e aos meus. Sim, estou velho, mas por isto mesmo eu tenho pouco tempo e ainda muito que fazer. Sim, falou o viajante, vejo que as espigas são abundantes e a colheita será farta. É verdade, a terra é generosa para com quem a ama, mas não sou eu que faço a colheita, mas a minha família, minha mulher, meus filhos. E o homem se despediu do cultivador. Passado longo tempo, ao retornar de uma grande viagem, o viajante retornou ao mesmo trigal e lá encontrou o mesmo homem, o trabalhador da terra ali. Ao aproximar-se do agricultor, o viajante, percebendo-lhe o aspecto triste e abatido e vestido de luto, perguntou se havia perdido alguém. Ao que o camponês respondeu: Sim, perdi minha mulher e meus filhos. Eles contraíram uma febre que os levou em poucas semanas. O viajante, comovido com a dor daquele homem, sem refletir, perguntou: Mas se todos da sua família morreram, por que continua neste trabalho exaustivo? Abandona a enxada, bom homem, e descansa. Não posso fazer isto. Deus me levou à família, mas deixou a terra entregue aos meus cuidados. Como iria abandoná-la? O viajante interpelou: Mas sem a mulher e filhos, quem fará a colheita? O cultivador respondeu então tranquilamente: Todos os que necessitam, e são muitos, Senhor. Surpreso com a resposta, o viajante falou: Tens razão, meu camponês. Pena que sejam poucos os que assim plantam, como tu, e muitos os que na vida apenas se movimentam à espera da colheita. Muito interessante esta lição, né? Vocês não acham? Porque vejam que o cultivador estava sofrendo a perda brusca dos seus entes amados. Imaginem o sofrimento dele. No entanto, ele tinha consciência que a sua missão ultrapassava os limites do seu amado círculo familiar e continuou se dedicando a quantos necessitavam dos alimentos que plantava. Em contrapartida, estes mesmos se dispunham a colaborar com o plantio e a colheita, e todos continuavam se beneficiando da terra cultivada. Assim somos nós. Deus confiou a cada um uma missão que vai além do nosso louvável compromisso com a família. Faz-nos lembrar que pertencemos à grande família da humanidade e, assim,
temos também compromisso de colaborar na construção divina, unindo-nos uns aos outros. Se todos tivéssemos esta consciência, o mundo teria menos miséria e desigualdade. Pensemos nisto, né? Como nós agimos? Lembremos-nos que sempre há tempo para mudar. Um grande abraço e até o próximo encontro. E vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre as instruções dos Espíritos contidas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 21º haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 8, o espírito de nome Luís, em 1861, na cidade de Bordeaux, na França, deixou-nos as seguintes orientações sobre os falsos profetas, dizendo: se vos disserem o Cristo está aqui, não vá lá, mas ao contrário, coloque-vos, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos brotos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem investidos de poder divino revelam os sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, acima de tudo, serão, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Aqueles que têm com os seus exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e vagueia por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamento ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas
e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. E conclui o Espírito Luiz. Seja a vossa divisa a divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz da jornada, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Amigas e amigos, lembremos-nos sempre do que ensinou e exemplificou o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, ao dizer: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Para tanto, devemos tudo submeter ao crivo da lógica e da razão, com base nos ensinamentos e exemplos de Jesus, com muita paz, harmonia e equilíbrio com o universo. Então vamos orar e vigiar nossos pensamentos, para que possamos entrar em consonância com as leis eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai. Amigas e amigos, está em nossas mãos as escolhas a serem feitas para diminuirmos ou aumentarmos os nossos sofrimentos morais e materiais. Ou crescemos pelo amor, ou cresceremos pela dor. Então vamos trabalhar sempre, fazendo bem, sem olhar a quem, sem questionamentos, seguindo sempre os ensinamentos e exemplos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Caridade, caridade, caridade. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita paz, saúde, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões, até o próximo encontro. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.